Bereshit, Gênesis, capítulo 41. E foi ao fim de 2 anos, e o faraó, Paró, sonhou. E eis que estava perto do Nilo, e eis que do Nilo subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam atrás delas, no Nilo, feias à vista e magras de carne. E paravam perto das vacas sobre a orla do Nilo. E comiam as vacas, feias à vista e magras de carne, as 7 vacas formosas à vista e gordas. E despertou o faraó, e dormiu, e sonhou uma segunda vez, e eis que 7 espigas subiam numa só haste, gordas e boas. E eis que 7 espigas miúdas e batidas pelo vento do Oriente brotavam depois delas, e engoliam as 7 espigas mudas, as 7 espigas gordas e belas. E despertou o faraó, e eis que era um sonho, e foi pela manhã, e achava-se perturbado seu espírito, e enviou e chamou a todos os magos do Egito e a todos os seus sábios, e contou-lhes o faraó o seu sonho. E não houve quem o interpretasse ao faraó. E falou o chefe dos copeiros ao faraó, dizendo: Meus pecados faço lembrar hoje. O faraó se havia zangado com seus servos, e me pôs na prisão do chefe dos verdugos, a mim e ao chefe dos padeiros. E tivemos um sonho uma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação de seu sonho sonhamos. E ali conosco estava um jovem hebreu, servo do chefe dos verdugos, e contamos-lhe, e interpretou-nos nossos sonhos, a cada um como seu sonho interpretou. E conforme nos interpretou, assim aconteceu. A mim fez voltar a meu posto, e a ele enforcou. E enviou o faraó e chamou a José, e fizeram-no sair precipitadamente do poço. E cortou o cabelo, e mudou suas roupas, e veio ao faraó. E disse o faraó a José: Um sonho tive, e não há quem o interprete. E eu escutei sobre ti, dizendo que ouvia sonhos para interpretá-los. E respondeu José ao faraó, dizendo: Longe de mim, Deus há de dar uma resposta por meu intermédio para a paz do faraó. E falou o faraó a José: No meu sonho eu estava sobre a orla do Nilo, e eis que do Nilo subiam 7 vacas, gordas de carne e formosas à vista, que pastavam no prado, e outras 7 vacas subiam atrás delas, magras e muito feias de forma, e vazias de carne. Não vi como estas em toda a terra do Egito, na ruindade. E comiam as vacas vazias e feias as 7 vacas primeiras, as gordas, e entravam nas suas entranhas, e não se sabia que houvessem entrado nas suas entranhas. E sua aparência era feia como no princípio. E despertei, e vi no meu sonho, e eis que 7 espigas subiam numa haste, cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas, batidas pelo vento do Oriente, brotavam atrás delas, e engoliam as espigas miúdas, as 7 espigas boas. E disse aos magos, e não houve quem me explicasse. E disse José ao faraó: O sonho do faraó é um só. O que Deus fará anunciou ao faraó. As 7 vacas boas, 7 anos são elas. As 7 espigas boas, 7 anos são elas. Um sonho é este. E as 7 vacas vazias e más que subiam atrás delas, 7 anos elas são. E as 7 espigas vazias batidas pelo vento do Oriente serão 7 anos de fome.
Esta é a coisa que falei ao faraó. O que Deus fará mostrou ao faraó. Eis que 7 anos vêm. Haverá fartura grande em toda a terra do Egito, e levantar-se-ão 7 anos de fome atrás deles. E será esquecida toda a fartura na terra do Egito, e acabará a fome com a terra, e não será conhecida a fartura na terra ante aquela fome que virá depois, porque será muito pesada. E ao se repetir o sonho ao faraó 2 vezes, quer dizer que a coisa é certa por parte de Deus, e que Deus se apressa em fazê-la. E agora, veja o faraó um homem entendido e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isto, faraó. Nomeie encarregado sobre a terra e aprovisione a terra do Egito nos 7 anos de fartura, e junte todo o alimento desses anos bons, que vêm, e amontoem os grãos sob o poder do faraó, alimento nas cidades e guardem-o, e será o alimento como reserva para o povo, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito. E não perecerá o povo da terra por causa da fome. E agradou a coisa aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse o faraó a seus servos: Encontre-se como este outro homem no qual o Espírito de Deus esteja com ele? E disse o faraó a José: Depois que Deus fez saber a ti tudo isto, não há entendido nem sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por teu dito se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. E disse o faraó a José: Vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o seu anel de sua mão, e pô-lo sobre a mão de José. E fez-lhe vestir roupas de linho, e pôs um colar de ouro sobre seu pescoço. E fê-lo montar em seu segundo carro que ele tinha, e chamaram-no diante dele, mestre do rei, e nomeou-o sobre toda a terra do Egito. E disse o faraó a José: Eu sou o faraó, e fora de ti não levantará homem sua mão e seu pé em toda a terra do Egito. E o faraó denominou José de Tsafnat Paneah, intérprete dos mistérios, e deu-lhe a Asnat, filha de Potífera, chefe de On, por mulher. E saiu José pela terra do Egito, e José era da idade de 30 anos ao estar diante do faraó, rei do Egito. E saiu José de diante de faraó, e passou por toda a terra do Egito, e produziu a terra durante os 7 anos de fartura, a mãos cheias, e juntou todo o alimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o alimento nas cidades, o alimento de cada cidade da produção do campo, de seus arredores nela guardou. E amontoou José grãos como a areia do mar, muitíssimo, até que cessou de contar, pois não havia número. E a José nasceram 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que deu à luz para ele Asnat, filha de Potífera, chefe de On. E chamou José o nome do primogênito Menaxe, pois me fez esquecer Deus todas as minhas penas e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois me fez frutificar Deus na terra de minha aflição. E terminaram-se os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como disse José. E houve fome em todas as terras, e em toda a terra do Egito havia pão. E se esfomeou toda a terra do Egito, e clamou o povo ao faraó por pão. E disse o faraó a todo o Egito: Ide a José, o que vos disser fazei. E a fome estava sobre toda a superfície da terra. E abriu José tudo onde havia comida, e vendeu aos egípcios.
e recrudesceu a fome na terra do Egito. E de toda a terra vinham ao Egito para comprar de José, porque havia crescido a fome em toda a terra.